Beleza? Vem aí mais um vídeo aí do Professor Olavo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, apoiem nosso canal. Quem tiver condições também, se inscreva aqui no Brasil Sem Medo. Assine aqui o jornal do Professor Olavo. E vamos lá, vamos mudar o Brasil. Valeu, forte abraço. Uma dessas crenças, por exemplo, é de que nós vivemos num mundo determinado pela ciência e tecnologia. Né? Todo mundo acredita nisso. Os livros de história toda hora repetem, nós vivemos num mundo determinado, em grande parte, pela ciência e tecnologia. Né? Ora, quando nós perguntamos assim, quanto do universo foi afetado pela ciência e tecnologia produzida no planeta Terra? Praticamente nada. Né? A ciência alterou a órbita de algum planeta? A ciência mudou alguma coisa da natureza física na qual nós vivemos? Nada. Né? A ciência alterou o nosso passado, quer dizer, modificou as causas, a ação residual ou persistente de causas históricas desencadeadas milênios atrás? Não. Quer dizer, a ciência alterou muito pouco, né, do panorama onde nós vivemos. O fato é que ela é um elemento que é muito falado, quer dizer, ela faz parte do nosso ambiente verbal e imaginário. Né? Também, qualquer discussão sobre as ciências começa sempre com o reconhecimento da dívida que temos com ela. Afinal de contas, nós temos computadores, nós temos antibióticos, nós temos isso, temos aquilo. Porém, se você perguntar quais foram os avanços científico-tecnológicos que influenciaram o maior número de pessoas no século XX e que tiveram um impacto social maior. Então, de cara, a bomba atômica. O advento da bomba atômica mudou a história humana mais do que os computadores, os telefones, os antibióticos, etc. etc. Quando vemos, desde o começo do século, a primeira descoberta científica que teve impacto social considerável foram os gases de mostarda, que foram usados na Primeira Guerra e que elevaram a capacidade mortífera dos exércitos a um grau que seria impensável. Né? A Primeira Guerra, quando aconteceu, já foi um acontecimento de escala tão grande que não se podia nem não classificá-la na categoria guerras como se conhecia antes. Né? Também o advento da aviação militar. Tudo isso não foram avanços científicos? Depois veio o advento, vamos dizer, dos estudos inaugurados por Pavlov sobre o controle da conduta humana. E daí saíram todos os processos de lavagem cerebral, controle mental, manipulação das consciências e, por fim, engenharia social, que hoje é adotada em escala mundial. Praticamente nada acontece que não tenha sido planejado por engenheiros sociais e executado por outros engenheiros sociais. Então, se você soma, né, tudo isto, eu digo, essas foram as contribuições fundamentais da ciência à sociedade. Uma outra contribuição, a organização burocrática moderna, com o avanço da economia, das ciências sociais, do direito, etc., etc., os estados se constituíram como organizações burocráticas praticamente indestrutíveis. Tudo isso é contribuição da ciência. Agora, quantas pessoas foram afetadas por estes processos que eu estou lhes dizendo e quantas pessoas foram beneficiadas pelos antibióticos, por exemplo? Também, quando você fala, os computadores, bom, você não pode esquecer, o computador é, em primeiro lugar, tecnologia militar. Não é isso? Então, as chamadas contribuições da ciência só chegam a beneficiar uma parte da população civil depois que elas já tiveram a sua utilização devastadora no campo militar. No entanto, é curioso que estas realizações da ciência, que são, vamos dizer, as principais, as que tiveram mais impacto, né, sobre
um número quase ilimitado de pessoas, nunca estão listadas entre as grandes contribuições da ciência. Não é fantástico? Então, digo, a ciência moderna é um elemento fundamentalmente destrutivo que, de vez em quando, exerce um efeito benéfico aqui ou ali. Mas o fundamental da sua ação tem sido fomentar a tirania e o morticínio. Isso aí é um fato inegável. No entanto, eu nunca vi isso discutido desta maneira. Por quê? Porque quem vai discutir são exatamente pessoas do mundo acadêmico que, de cara, já estão a fim de justificar a sua existência mediante o apelo a valores morais que supostamente legitimam as suas atividades. Por que nenhum cientista diz, olha, o que nós fizemos de destrutivo supera imensamente tudo que nós fizemos de bom e produtivo? Por que nenhum deles começa confessando isto? É só você fazer essa pequena listinha que eu fiz: gás de mostarda, aviação militar, organização burocrática dos governos tirânicos, os métodos de controle social, lavagem cerebral, manipulação da consciência, a bomba atômica, os métodos de desinformação, que são uma obra de engenharia, a própria engenharia social, e por fim, a coisa mais terrível na atualidade: a substituição do antigo capitalismo industrial pelo capitalismo financeiro. Ora, no momento em que a base da economia deixa de ser a indústria e passa a ser as finanças, você entra num universo de entidades vagas, indefinidas e incontroláveis. É o que o Jean Forestier chamou l'économie du diable, a economia do diabo. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. E eu tenho lido alguns estudos que mostram que, depois do advento do capitalismo financeiro, vamos dizer, como critério mundial de organização, o número de fraudes no capitalismo se tornou absolutamente incontrolável. Quer dizer, a fraude é parte intrínseca do sistema. E, por exemplo, a adoção dos métodos de engenharia social implica uma multidão de procedimentos que são fraudulentos em si. Por exemplo, essa semana eu estava lendo um livro sobre engenharia social, mais aplicado especificamente ao campo da informação. O indivíduo faz ali uma lista de truques que ele usa para obter informação das pessoas contra a vontade delas. Isto faz a definição da engenharia social é como você induzir as pessoas a agir de uma maneira que não é necessariamente do interesse nem da vontade delas. Ora, essa disciplina é intrinsecamente desonesta. E ela é a base de toda a economia atual. E também de toda a política, de toda a educação, etc, etc. E isto foi criado por quem? Foi algum pintor que criou? Foi algum místico? Não, isto foi a ciência moderna, meu Deus do céu. E, no entanto, é tabu, você não pode cobrar isso deles. Acontece, então, com a classe, com a chamada comunidade científica, a mesma coisa que acontece com a comunidade militante. Quanto mais crimes pratica, quanto mais se afunda no mal, mais tem a necessidade de se auto-idealizar como santo e quase divino. É um processo psicótico bastante conhecido, quer dizer, a compensação, né? O indivíduo, cada vez que ele comete um crime, ele sente que falou com Deus, que recebeu a mensagem dos anjos, etc, etc.